Desde suas aparições milagrosas até seu papel na história da salvação, Maria é uma figura central no cristianismo. Seu nome, de origem hebraica, deriva de Miriam e possui um significado escondido. Em hebraico, Maria está relacionado à palavra mar, sugerindo uma conexão com o oceano, um símbolo de grandeza, imensidão e purificação. Esta associação nos traz ideias de renovação e espiritualidade, refletindo a importância de Maria na tradição cristã. Maria é conhecida como a mãe de Jesus, o Filho de Deus, e seu papel na história da salvação é inegável. Ela é reverenciada por sua pureza e graça, sendo frequentemente chamada de Virgem Maria, uma figura de virtude e devoção. Sua concepção virginal e seu papel como mãe de Jesus a tornaram um símbolo divino e de maternidade espiritual. A vida de Maria, mãe de Jesus, é marcada por momentos extraordinários que refletem tanto a intervenção divina quanto o contexto histórico e cultural de sua época. Um dos eventos mais significativos é o anúncio da concepção de Jesus pelo anjo Gabriel, como relatado no Evangelho de Lucas. Esse episódio, conhecido como a Anunciação, ocorre quando Maria, uma jovem virgem de Nazaré, é visitada por Gabriel, que lhe traz uma mensagem surpreendente e divina. O relato de Lucas descreve Gabriel aparecendo a Maria e saudando-a com as palavras: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Lucas 1:28. Maria, perplexa e confusa, ouve a mensagem do anjo de que ela conceberia um filho, que seria chamado Jesus, o Filho do Altíssimo. Gabriel explica que o Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo a cobriria com sua sombra, resultando na concepção de Jesus, que seria santo e chamado Filho de Deus. A resposta de Maria a essa revelação é de humildade e obediência. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Esse ato de fé e submissão de Maria é fundamental na teologia cristã, representando sua total confiança e cooperação com o plano divino. A Anunciação marca o início do cumprimento da promessa messiânica e a intervenção direta de Deus na história humana através da encarnação de seu Filho. Maria é vista como a nova Eva, cuja obediência contrasta com a desobediência da primeira Eva, trazendo uma nova esperança e redenção para a humanidade. Em relação à idade de Maria, no momento do casamento e da Anunciação, o contexto histórico e cultural da Palestina do primeiro século sugere que ela era muito jovem, possivelmente entre 13 e 15 anos. Este era um costume comum na sociedade judaica daquela época, onde as jovens eram frequentemente prometidas em casamento logo após atingirem a puberdade. Embora a idade de Maria possa parecer surpreendente para os padrões contemporâneos, na cultura do seu tempo era uma prática estabelecida e aceitável. A juventude de Maria também é significativa do ponto de vista teológico. Sua pureza, simbolizada pela sua virgindade e juventude, é frequentemente destacada nas narrativas evangélicas e nos ensinamentos da Igreja. Além disso, sua jovem idade enfatiza ainda mais a profundidade de sua fé e coragem. Aceitar um papel tão crucial no plano divino, sabendo dos possíveis riscos e incompreensões, exige uma maturidade espiritual que transcende sua idade física. O contexto cultural de sua época também fornece uma compreensão mais ampla do papel das mulheres na sociedade judaica. Apesar das limitações impostas às mulheres, a história de Maria mostra como Deus escolhe e eleva os humildes e os marginalizados para cumprir seus propósitos. Maria, uma jovem de uma pequena aldeia, torna-se a mãe de Deus, um título que a coloca em uma posição única e elevada na tradição cristã. Outra passagem de extrema importância a respeito de Maria ocorre durante a crucificação de seu filho. O Evangelho de João descreve a cena com uma simplicidade tocante.
Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. João 19, 25. Este versículo não apenas sublinha a presença de Maria, mas também destaca a solidariedade entre as mulheres que apoiavam Jesus até o fim. A imagem de Maria aos pés da cruz é um poderoso símbolo de fidelidade e amor materno, oferecendo uma profundidade emocional ao relato da paixão de Cristo. A presença de Maria testemunha o sofrimento e a morte de seu filho, participando de sua dor e sofrimento de uma maneira íntima e pessoal. Esta participação é vista por muitos teólogos como uma extensão do seu fiat, o seu sim dado na Anunciação. Assim como ela aceitou o papel de mãe de Deus com fé e obediência, ela agora aceita a agonia de ver seu filho sacrificado, demonstrando uma fé que permanece firme mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Além disso, a presença de Maria ao pé da cruz é frequentemente interpretada como um símbolo da Igreja. Em João 19, 26, 27, Jesus, ao ver sua mãe e o discípulo amado, diz a Maria: "Mulher, eis aí o teu filho", e ao discípulo: "Eis aí a tua mãe". Este ato de entrega é visto como um momento de profunda importância teológica, no qual Maria é dada à humanidade como mãe espiritual. Este é um dos fundamentos da doutrina mariana, que vê Maria não apenas como a mãe de Jesus, mas também como a mãe de todos os cristãos, um papel que ela continua a desempenhar através da intercessão e cuidado maternal. A crucificação é o clímax do mistério da salvação, e a presença de Maria reforça a dimensão humana e divina desse evento. Ela não apenas testemunha a redenção da humanidade, mas também participa dela de uma maneira única. Sua presença ao pé da cruz é um testemunho silencioso de aceitação do sofrimento redentor de Cristo. A imagem de Maria sofrendo com Jesus tem ressonâncias com a profecia de Simeão, que havia dito que uma espada atravessaria sua alma, Lucas 2:35, indicando o sofrimento que ela suportaria como parte do seu papel no plano divino. Este sofrimento compartido entre mãe e filho oferece um modelo de fé e resistência para os cristãos. Maria, como mãe das dores, torna-se um ícone de compaixão e força espiritual, inspirando os fiéis a encontrar significado e esperança, mesmo nas experiências mais dolorosas. Um fato curioso sobre esta passagem diz respeito à figura de Maria de Cleofas, mencionada no Novo Testamento. No Evangelho de João, Maria de Cleofas é citada como estando presente ao pé da cruz de Jesus. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. João 19, 25. Essa passagem sugere uma conexão familiar próxima, mas a interpretação exata dessa relação permanece debatida entre os estudiosos. A menção de Maria de Cleofas como irmã da mãe de Jesus é um ponto de interesse significativo. Na cultura judaica da época, o termo irmã poderia ser usado para descrever uma ampla gama de relações familiares, não necessariamente significando uma irmã de sangue. Alguns estudiosos acreditam que Maria de Cleofas poderia ser uma prima ou outra parente próxima da Virgem Maria. Essa interpretação é reforçada pelo fato de que ter duas irmãs com o mesmo nome seria altamente improvável, sugerindo que o termo irmã deve ser entendido de maneira mais flexível. O nome Cleofas também aparece em outra passagem do Novo Testamento, em Lucas 24:18, onde Cleofas é um dos discípulos que encontrou Jesus no caminho para Emaús após a ressurreição. No entanto, a conexão entre este Cleofas e o esposo de Maria de Cleofas não é explicitamente estabelecida, deixando espaço para mais especulação. Diversas tradições eclesiásticas tentam elucidar essa relação. Uma teoria popular é que Cleofas, ou Cleofás, poderia ser identificado com Alfeu,
mencionado nos evangelhos sinópticos como o pai de Tiago Menor, um dos apóstolos. Se essa identificação for correta, Maria de Cleofas seria a mãe de Tiago Menor e possivelmente de outros irmãos de Jesus mencionados nos evangelhos, que poderiam ser seus primos em vez de irmãos de sangue. Essa discussão leva a um exame mais aprofundado das referências bíblicas. No Evangelho de Mateus, os irmãos de Jesus são mencionados, incluindo Tiago e José, Mateus 13:55, que alguns acreditam serem filhos de Maria de Cleofas. Isso criaria um vínculo indireto, mas significativo, entre Maria de Cleofas e a Virgem Maria, colocando-as dentro da mesma estrutura familiar alargada. A análise das referências bíblicas mostra que a figura de Maria de Cleofas, embora mencionada brevemente, desempenha um papel importante na compreensão da rede familiar ao redor de Jesus. Ela aparece como uma figura de apoio e devoção, presente em momentos cruciais da vida de Jesus, como sua crucificação. Essa proximidade sugere uma ligação profunda e significativa com a família de Jesus, reforçando a imagem de uma comunidade de fé unida. Por falar em família, não podemos deixar de destacar como a linhagem de Maria e José, ambos descendentes da casa de Davi, tornaram-se elementos cruciais na narrativa bíblica. A genealogia de Jesus, detalhada nos evangelhos de Mateus e Lucas, enfatiza a importância da linhagem davídica, que era vista como uma condição necessária para o Messias prometido. Mateus apresenta a genealogia de Jesus, começando com Abraão e traçando a linha até José, esposo de Maria. Esta linhagem inclui figuras importantes como Davi e Salomão, destacando o papel de José como o pai legal de Jesus e, portanto, legitimando a reivindicação de Jesus ao trono de Davi. Através de José, Jesus herda os direitos legais e a continuidade da casa de Davi, cumprindo as expectativas das escrituras hebraicas de que o Messias viria dessa linhagem real. O evangelista Mateus sublinha este ponto ao escrever: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1:1. Estabelecendo assim uma conexão direta com as promessas feitas a Abraão e Davi. Lucas, por outro lado, oferece uma genealogia que muitos estudiosos interpretam como sendo a de Maria, começando com Adão e traçando a linha até Jesus. Esta genealogia também inclui Davi, mas segue através de Natã, outro filho de Davi, ao invés de Salomão. Isto sugere que, mesmo biologicamente, Jesus descende da casa de Davi através de Maria. Assim, Lucas estabelece que Jesus, sendo concebido pelo Espírito Santo, possui uma linhagem divina, enquanto ainda mantém uma conexão legítima com a linhagem de Davi através de Maria. A dupla apresentação dessas genealogias serve para sublinhar a legitimidade messiânica de Jesus de duas maneiras: a legal, através de José, e a biológica, possivelmente através de Maria. Esta dupla descendência reforça a ideia de que Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento que prevêem a vinda de um Messias da linhagem de Davi. Isaías profetizou: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Isaías 11:1, apontando para a continuidade da linhagem davídica. Da mesma forma, Jeremias declarou: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e executará juízo e justiça na terra. Jeremias 23:5. A importância da genealogia de Maria e José não se limita apenas ao cumprimento das profecias. Ela também sublinha a soberania e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas através das gerações. O fato de Maria e José serem ambos da linhagem de Davi não é apenas uma coincidência histórica, mas sim um plano divino para estabelecer Jesus como o Messias legítimo.
Essa conexão real não apenas valida a identidade messiânica de Jesus, mas também destaca a continuidade da aliança de Deus com Israel e a humanidade. Na Igreja Católica, a veneração a Maria é manifestada através de diversas práticas e tradições. As orações dedicadas a ela, como a Ave Maria e o Rosário, são centrais na vida dos fiéis. O Rosário, em particular, é uma meditação sobre os mistérios da vida de Cristo, refletidos através dos olhos de Maria. A repetição das orações, acompanhada de meditações, permite que os devotos entrem em um estado de contemplação profunda, buscando a intercessão de Maria para suas necessidades e intenções. Na tradição ortodoxa, a veneração a Maria é igualmente intensa, embora se manifeste de maneiras ligeiramente diferentes. Os hinos e cânticos, como o Axion Estin e o Acatist, celebram a Mãe de Deus com uma poesia e beleza litúrgica que eleva os corações dos fiéis. Ícones de Maria, conhecidos como Theotokos, portadora de Deus, são reverenciados e frequentemente encontrados nos lares ortodoxos, servindo como lembranças visuais da presença e intercessão maternal de Maria. As práticas de devoção a Maria não se limitam apenas às orações e cânticos. Atos de veneração incluem peregrinações a santuários marianos, onde aparições de Maria foram relatadas. Lugares como Fátima, Lourdes e Guadalupe atraem milhões de peregrinos anualmente, buscando cura, conforto e inspiração espiritual. Nessas peregrinações, os fiéis participam de procissões, acendem velas e oferecem flores, expressando seu amor e gratidão à Virgem Maria. Maria é vista como uma poderosa intercessora, alguém que leva nossas preces a Deus com uma atenção especial. Esta crença é fundamentada em sua proximidade única com Jesus, não apenas como sua mãe, mas como uma discípula fiel que compreendeu e participou do mistério da salvação de maneira singular. Através dos séculos, relatos de milagres atribuídos à intercessão de Maria fortaleceram a fé dos crentes e perpetuaram sua devoção. Desde curas físicas e espirituais até intervenções em momentos de crise, Maria é invocada como uma mãe atenta que responde com compaixão às necessidades de seus filhos. Na teologia cristã, Maria desempenha papéis significativos que vão além de sua figura histórica como mãe de Jesus. Dois desses papéis são frequentemente destacados: Maria como a nova Eva e como a arca da nova aliança. A comparação de Maria com Eva remonta aos primeiros séculos do cristianismo e é baseada em paralelos tipológicos entre as duas mulheres. Eva, como narrado no livro de Gênesis, é retratada como a mãe da humanidade que desobedeceu a Deus, levando à queda da humanidade no pecado. Em contraste, Maria é vista como a nova Eva, que desempenha um papel crucial na redenção da humanidade por meio de sua obediência e cooperação com o plano divino de salvação. Assim como Eva é considerada a mãe de toda a humanidade caída, Maria é vista como a mãe da humanidade redimida por meio de seu Filho Jesus Cristo. Sua resposta de fé e submissão ao anúncio do anjo Gabriel é vista como uma inversão do pecado de Eva, restaurando a confiança e a comunhão entre Deus e a humanidade. Além disso, Maria é frequentemente comparada à Arca da Antiga Aliança, um objeto sagrado no Antigo Testamento que continha as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Assim como a arca era considerada o lugar da presença de Deus entre o povo de Israel, Maria é vista como o recipiente que carregava em seu ventre o próprio Deus encarnado. Essas comparações tipológicas enfatizam o papel central de Maria na história da salvação e sua importância como modelo de fé e obediência para os cristãos.
Ela é vista como uma figura exemplar de virtude e humildade, cuja vida e exemplo inspiram os fiéis a se aproximarem de Deus e a seguirem os caminhos da retidão e da graça. As aparições milagrosas de Maria ao longo da história cristã têm sido fonte de profunda inspiração e devoção para milhões de pessoas em todo o mundo. 3 das mais célebres aparições ocorreram em Fátima, Lourdes e Guadalupe, cada uma trazendo mensagens de esperança, paz e conversão, e impactando significativamente a fé dos fiéis. Em Fátima, Portugal, no ano de 1917, 3 jovens pastores, Lúcia, Jacinta e Francisco, testemunharam várias aparições da Virgem Maria. Maria apareceu a eles vestida de branco, com um rosário nas mãos, e pediu que rezassem pela conversão dos pecadores e pela paz no mundo. As aparições de Fátima culminaram no que é conhecido como o Milagre do Sol, presenciado por milhares de pessoas em 13 de outubro de 1917, quando o Sol aparentemente dançou no céu. Este evento não só reforçou a fé de muitos, mas também sublinhou a urgência da mensagem de Maria sobre a oração, a penitência e a consagração ao Imaculado Coração de Maria. Fátima se tornou um importante local de peregrinação, atraindo milhões de visitantes que buscam se conectar com as mensagens de paz e arrependimento transmitidas pela Virgem. Em Lourdes, França, em 1858, a jovem Bernadette Soubirous teve uma série de visões de uma senhora vestida de branco que se identificou como a Imaculada Conceição. Durante as aparições, Maria revelou uma fonte de água com propriedades curativas, e até hoje, Lourdes é conhecida por suas curas milagrosas, documentadas e investigadas pela Igreja. As mensagens de Lourdes enfatizaram a importância da oração e do arrependimento. Bernadette, apesar de sua simplicidade e humildade, tornou-se uma figura central na devoção mariana, e Lourdes, um lugar onde muitos buscam cura física e espiritual, renovando sua fé nas promessas divinas. A aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, em 1531, ao indígena Juan Diego, é talvez uma das mais icônicas e culturalmente significativas. Maria apareceu a Juan Diego no morro de Tepeyac, pedindo que uma igreja fosse construída em sua honra. Como prova de sua aparição, ela fez com que rosas crescessem no inverno e deixou sua imagem impressa milagrosamente no manto de Juan Diego. Este manto, ou tilma, ainda está preservado e exposto na Basílica de Guadalupe, que se tornou um dos maiores locais de peregrinação do mundo. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe não só se tornou um símbolo de fé, mas também um ícone de identidade cultural para os povos das Américas. Sua mensagem de amor, compaixão e proteção continua a ressoar profundamente entre os fiéis. Outra aparição que merece destaque diz respeito à Bíblia. No livro do Apocalipse, encontramos uma figura enigmática e simbólica conhecida como a Mulher Celestial, descrita em Apocalipse 12. Esta visão apocalíptica é repleta de imagens vívidas e significativas, que têm sido objeto de diversas interpretações ao longo da história do cristianismo. A Mulher Celestial é descrita como uma figura majestosa, vestida com o sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Esta descrição simbólica tem sido interpretada de várias maneiras, com diferentes tradições teológicas destacando aspectos específicos da figura. Alguns intérpretes veem na Mulher Celestial uma representação simbólica da Igreja, o corpo de crentes redimidos por Cristo. Nesta interpretação, o vestuário solar, a lua sob seus pés e as 12 estrelas podem simbolizar a glória da Igreja, sua subordinação a Cristo e as 12 tribos de Israel, respectivamente. Esta visão enfatiza o papel da Igreja na história da redenção e sua relação com as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento.
Outros interpretam a mulher celestial como uma representação simbólica de Israel, o povo escolhido de Deus. Nesta interpretação, a imagem da mulher reflete as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento e seu papel na história da salvação. As 12 estrelas podem representar as 12 tribos de Israel, simbolizando a continuidade entre o povo de Deus no Antigo Testamento e a comunidade de fé no Novo Testamento. Uma terceira interpretação destaca Maria individualmente como a figura da mulher celestial. Especialmente dentro da tradição católica, Maria é vista como a mãe de Jesus e, portanto, uma figura central na história da redenção. Nesta visão, a descrição da mulher celestial evoca imagens associadas a Maria em outros contextos, como sua pureza, sua relação com Cristo e seu papel como protetora dos fiéis. Independentemente da interpretação específica, ela representa a fidelidade de Deus para com seu povo e a proteção divina em meio à luta espiritual. Apesar da Bíblia não nos fornecer detalhes, a morte e a assunção de Maria são temas de grande importância para a maior parte das religiões cristãs, especialmente na tradição católica e ortodoxa. A dormição de Maria, também conhecida como a dormição da Virgem, refere-se à morte física de Maria, enquanto a Assunção se refere à sua ascensão ao céu em corpo e alma após a morte. Esses eventos estão intimamente ligados na tradição cristã, refletindo a crença na singularidade e na santidade de Maria como mãe de Jesus. A doutrina da Assunção de Maria afirma que, após sua morte, Maria foi elevada ao céu por Deus em corpo e alma, sem experimentar a corrupção do corpo, como acontece com os mortais. Embora essa doutrina não seja explicitamente mencionada nas Escrituras, ela é fundamentada na tradição apostólica e em escritos apócrifos, como o Transitus Mariae. A Assunção de Maria foi oficialmente proclamada como dogma de fé pela Igreja Católica pelo Papa Pio XII em 1950, afirmando que a Virgem Maria, depois de completar o curso de sua vida terrena, foi assumida em corpo e alma à glória celestial. Na tradição católica e ortodoxa, a Assunção de Maria é celebrada com grande reverência e devoção. Na Igreja Católica, a festa da Assunção, também conhecida como a Solenidade da Assunção da Virgem Maria, é celebrada em 15 de agosto de cada ano. É uma das festas marianas mais importantes do calendário litúrgico católico, marcada por missas especiais, procissões e outras manifestações de devoção mariana. As igrejas ortodoxas também celebram a Assunção de Maria com grande solenidade, embora a data exata da festa possa variar de acordo com o calendário litúrgico de cada tradição ortodoxa. A celebração da Assunção não é apenas uma ocasião para venerar Maria como Mãe de Deus, mas também para refletir sobre sua vida e seu papel na história da salvação. A Assunção de Maria é vista como um sinal da sua santidade e da sua união íntima com Cristo. Ela é vista como a primeira entre os santos, aquela que foi elevada ao céu em corpo e alma como um prelúdio da ressurreição e da vida eterna prometida a todos os fiéis. A doutrina da Assunção de Maria também destaca a dignidade e o valor do corpo humano, ensinando que o corpo não é apenas uma prisão da alma, mas parte integrante da pessoa humana, destinada à ressurreição e à glória eterna. Ao elevar Maria ao céu em corpo e alma, Deus não apenas honra sua mãe terrena, mas também antecipa e prefigura a ressurreição final de todos os fiéis no fim dos tempos. O legado de Maria na fé cristã é indiscutivelmente duradouro e profundo. Como mãe de Jesus Cristo, ela personifica virtudes como fé, humildade, obediência e amor incondicional, que servem de inspiração para gerações de fiéis. Os títulos dados a Maria refletem essa intercessão e carinho maternais. Ela é chamada de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
Rainha da Paz, Mãe da Misericórdia e muitos outros, cada um destacando um aspecto de sua intercessão e cuidado para com a humanidade. A jornada de Maria é uma fonte de inspiração inesgotável. Desde o momento do anúncio da concepção de Jesus pelo arcanjo Gabriel, até sua presença ao pé da cruz e sua assunção ao céu, ela enfrentou desafios extraordinários com coragem, confiança e submissão à vontade de Deus. Sua fé inabalável e sua entrega total ao plano divino são exemplos luminosos de como viver uma vida de amor e serviço a Deus e ao próximo. Maria nos lembra da importância de confiar na providência divina, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, e de buscar a reconciliação e a paz em todas as nossas relações. Que possamos seguir o exemplo de Maria, abrindo nossos corações para receber o divino e vivendo com compaixão e amor em todas as áreas de nossas vidas. Enoque é um personagem enigmático com apenas 3 breves passagens na Bíblia abordando a história de sua vida. Esses trechos são como peças essenciais de um quebra-cabeça, que, quando unidas, revelam o retrato de um autêntico homem de fé. No entanto, é essencial destacar que não estamos nos referindo a Enoque, filho de Caim. Este Enoque, do qual falaremos, traz consigo uma história única e uma linhagem que tece uma narrativa cativante. O nome Enoque carrega consigo um significado revelador. Originado da raiz hebraica Shanak, seu nome traduz-se como iniciação ou dedicação. Este nome sugere uma vida consagrada e uma busca constante por uma conexão mais profunda com o divino. Enoque, desde cedo, mostrou uma inclinação para a espiritualidade e uma vontade inabalável de se encontrar com Deus. Enoque nasceu na 7ª geração da linhagem de Adão. Ele era descendente de Sete, o filho que Deus concedeu a Adão e Eva após a tragédia de Caim e Abel. A linhagem de Sete foi marcada por uma busca constante pela retidão e pela busca de uma relação profunda com o Criador. Eram tempos marcados por uma humanidade moral e espiritualmente deteriorada. Embora os seres humanos ainda desfrutassem de uma notável longevidade, preservando vestígios da perfeição física perdida por Adão e Eva, o cenário moral era sombrio. A semente da violência, plantada na 2ª geração por Caim ao assassinar Abel, floresceu em uma cultura impregnada de hostilidade. Descendentes de Caim, orgulhosos de sua violência, exacerbaram ainda mais o clima negativo. Nesta época, surgiu uma forma distorcida de invocar o nome de Deus, caracterizada pela blasfêmia e desrespeito. A prevalência dessa falsa religião tornou-se proeminente nos dias de Enoque. Crescendo nesse ambiente, Enoque confrontou uma decisão crucial: seguir a corrente majoritária ou buscar o Deus verdadeiro, Jeová, o Criador do céu e da terra. O livro de Gênesis relata que Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus, destacando-o como um homem de Deus em um mundo que se opunha completamente ao divino. Casado e pai de filhos e filhas, Enoque liderou sua família em uma vida centrada na retidão e na devoção a Deus, inspirando aqueles ao seu redor a também perseguirem a verdadeira intimidade com o Criador. Embora a Bíblia não mencione o nome de sua esposa ou o número exato de filhos e filhas, o compromisso de Enoque em seguir as leis de Deus ao cuidar de sua família é implicitamente reconhecido. Ele reconheceu a importância de ser fiel à sua esposa e dedicou-se a ensinar aos seus filhos sobre a importância de Deus. O ponto culminante da vida de Enoque é registrado no livro de Gênesis, capítulo 5, versículos 18 a 24. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared somaram 962 anos e ele morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém.
Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu, pois Deus o havia arrebatado. Se você está gostando do nosso conteúdo, eu peço que clique no botão de like e faça sua inscrição no canal. Isso vai nos motivar a continuar com este trabalho. Continuando. Mas o que será que quer dizer a expressão? Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Diferentemente de outros personagens bíblicos, a história de Enoque é singular, marcada por uma proximidade íntima com o próprio Deus. No entanto, o que torna sua história notável não são apenas os 365 anos vividos, mas a qualidade da sua jornada espiritual. Caminhar com Deus, ou ter uma verdadeira intimidade com Deus, é ir além da mera aproximação ou conhecimento teórico. É uma jornada espiritual que transcende as formalidades religiosas e se aprofunda na essência da comunhão divina. A intimidade com Deus envolve não apenas reconhecer sua existência, mas estabelecer uma afinidade profunda, um relacionamento genuíno baseado na compreensão mútua. Assim como em relacionamentos humanos, a afinidade implica em conhecer e ser conhecido, em compartilhar experiências, sentimentos e pensamentos de maneira íntima. Não se trata apenas de buscá-lo em momentos de necessidade, mas de compartilhar cada aspecto da vida, desde as alegrias até as lutas diárias. É ter Deus como o companheiro constante, o confidente que não apenas ouve, mas compreende e caminha ao nosso lado em cada passo da jornada. Essa comunhão envolve oração, meditação e uma consciência constante da presença de Deus. Nos ensinamentos bíblicos, a história de Enoque destaca-se como um exemplo notável dessa verdadeira intimidade. Toda essa caminhada com Deus viria a ser recompensada posteriormente. Enoque andou com Deus de maneira tão profunda que foi arrebatado para a presença divina. E é aqui que o aspecto mais extraordinário dessa passagem é revelado. A Bíblia diz: Enoque andou com Deus e depois desapareceu, pois Deus o arrebatou. Este não é um fim comum. Esta seria talvez a melhor das recompensas. Não é a morte que encerra a história de Enoque, mas um arrebatamento direto para a presença divina. Este arrebatamento de Enoque é um dos acontecimentos mais admiráveis das Escrituras, destacando sua proximidade sobrenatural com o Criador. É um testemunho da intensidade do relacionamento de Enoque com Deus. Ele se tornou um dos únicos a experimentar tal destino, sendo elevado à presença divina sem passar pela experiência comum da morte. A simplicidade das palavras não esconde a grandiosidade do evento. Enoque não morreu. Ele caminhou tão próximo de Deus que sua existência terrena se fundiu com a eternidade divina. Seu arrebatamento é um símbolo da recompensa reservada àqueles que buscam uma proximidade genuína com o Criador. Outra pessoa que experimentou situação semelhante foi Elias, um profeta poderoso do Antigo Testamento, conhecido por sua dedicação fervorosa a Deus e pelos feitos extraordinários realizados sob orientação divina. Elias foi arrebatado por carros de fogo em um espetáculo glorioso. Porém, diferentemente de Enoque, Elias experimentou uma partida visível, acompanhada por um fenômeno extraordinário. Além de Gênesis, outros livros fazem menção a Enoque, destacando as recompensas e os benefícios da verdadeira intimidade com Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, é declarado que, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de que agradara a Deus. Aqui, a ênfase está na singularidade da experiência de Enoque, que transcendeu a morte comum de forma notável. A carta de Judas, nos versículos 14 e 15, acrescenta outro elemento intrigante à narrativa de Enoque. O sétimo a contar de Adão,
profetizou acerca destes, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Aqui, Enoque é apresentado como um profeta, indicando que sua intimidade com Deus não apenas o preservou da morte, mas também o capacitou a proclamar mensagens divinas. Uma curiosidade interessante é que ao longo dos séculos foram encontrados 3 livros que trazem o nome de Enoque como autor, sendo eles: primeiro livro de Enoque, segundo livro de Enoque e terceiro livro de Enoque. O conteúdo dos livros contém certas semelhanças. O primeiro livro é o mais extenso e conhecido, preservado na tradição etíope e, em parte, nos manuscritos do Mar Morto em aramaico, datando do século III a.C. ao século I d.C. Ele abrange visões apocalípticas, anjos caídos, o juízo final e o Filho do Homem messiânico, oferecendo uma cosmologia expansiva ausente nas escrituras canônicas. O segundo livro está preservado principalmente em eslavônico, com alguns fragmentos em grego. Sua datação é incerta. Ele explora temas místicos, incluindo ascensões celestiais, revelações e diálogos sobre a natureza da existência e do cosmos. Por fim, o terceiro livro, menos conhecido, mas de importância nas tradições judaicas e cabalísticas, datado entre o século I a.C. e o século II d.C. O livro tem foco em Enoque como um sábio cósmico, suas jornadas pelos céus e sua audiência perante Deus. Apesar dos livros sugerirem que Enoque seja o autor, os fragmentos encontrados têm uma datação que vai dos anos 200 a.C. até o século I d.C. Grande parte dos estudiosos considera que os livros não possuem qualquer chance de terem sido escritos por Enoque. O período em que Enoque teria vivido é geralmente situado no ano 3000 a.C., muito antes do nascimento de Jesus Cristo. Alguns, no entanto, sugerem que o primeiro livro de Enoque pode conter citações preservadas oralmente do próprio Enoque até o momento que foi escrito. Apesar de sua riqueza espiritual e histórica, esses livros são geralmente considerados apócrifos por muitas tradições religiosas, não sendo incluídos nas escrituras canônicas. Contudo, seu impacto cultural e influência na espiritualidade são inegáveis. Enoque e seu estilo de vida nos leva a refletir como, às vezes, a correria da vida nos afasta do que realmente importa, como é fácil perder de vista a importância da nossa conexão espiritual. Em meio aos desafios diários, é crucial reservar um tempo para nos reconectar com algo maior do que nós mesmos. Assim como Enoque buscou andar com Deus em meio a um mundo tumultuado, podemos encontrar renovação ao buscar essa intimidade espiritual. Que essa jornada espiritual não seja encarada como uma obrigação, mas como uma oportunidade para encontrar significado, paz e plenitude em nossa vida. Elias, um dos mais destacados profetas da Bíblia, nasceu em Tisbe, uma pequena cidade cujas paisagens tranquilas escondiam os grandes planos de Deus para a vida desse homem simples, mas extraordinário. Embora sua origem fosse humilde, sua jornada testemunhou os impressionantes feitos do Deus de Israel, revelando a presença constante do Altíssimo em tempos de crise espiritual. Tisbe era uma cidade modesta, cercada por campos serenos que refletiam a simplicidade de seu povo. Foi nesse ambiente que Elias cresceu, aprendendo os fundamentos da fé com seus pais. Embora humildes, eles transmitiram a Elias o legado dos patriarcas, ensinando-o a confiar plenamente no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Desde cedo, uma inquietação começou a crescer em seu coração. Ao contemplar o horizonte vasto e silencioso, Elias sentia uma conexão profunda com o Criador, como se a vastidão do céu e a beleza dos campos
testemunhassem a grandeza do Deus verdadeiro. A tranquilidade de Tisbe contrastava com o cenário espiritual do reino de Israel. Sob o reinado de Acabe, influenciado pela idolatria de Jezabel, a adoração ao Deus de Israel foi sendo substituída por práticas pagãs e cultos a Baal. Jezabel, com sua influência sombria, disseminava a adoração a falsos deuses, levando a nação a um estado de apostasia. A corrupção espiritual se alastrava como uma sombra sobre o povo, desviando corações e mentes do caminho da verdade. Nesse contexto, o coração de Elias queimava com uma paixão divina. Ele testemunhava a decadência espiritual e sentia o peso da idolatria que dominava não apenas Israel, mas também sua própria cidade. Foi nesse cenário que a consciência profética começou a surgir. Elias compreendeu que fora separado por Deus para uma missão que transcenderia sua pequena cidade natal. Ele seria um mensageiro da verdade, um instrumento de restauração em uma terra que precisava desesperadamente voltar aos caminhos do Senhor. A formação espiritual de Elias foi intensificada à medida que sua fé se fortalecia. Mesmo em uma época em que muitos se curvavam diante de ídolos, a convicção de Elias crescia como uma chama inextinguível. Ele sabia que enfrentaria desafios imensos, mas estava disposto a se erguer como porta-voz da soberania de Deus. Cada momento de reflexão e oração o preparava para a batalha espiritual que estava por vir. Certo dia, na quietude de uma noite estrelada, Elias ouviu a voz de Deus. Era um chamado claro e poderoso, convocando-o para ser profeta em uma nação que havia se desviado. Deus escolheu um homem simples para realizar feitos extraordinários, e Elias aceitou o chamado com humildade e determinação. Esses momentos moldaram o caráter do profeta, fortalecendo o seu espírito e preparando-o para confrontar reis, desafiar a idolatria e proclamar a verdade divina em meio à escuridão espiritual de Israel. Desde os primeiros anos de sua vida, Elias compreendeu que seu destino não seria ordinário. Ele fora escolhido por Deus para ser um instrumento em suas mãos, e essa certeza moldava cada aspecto de sua jornada. A semente do chamado divino germinara cedo, crescendo à medida que Elias se preparava para cumprir o propósito que lhe fora designado. Com essa convicção enraizada, Elias deu início a uma caminhada que não apenas transformaria sua própria vida, mas também impactaria profundamente o curso da história de Israel. Sua missão não seria fácil, pois envolvia confrontar reis, desafiar falsos deuses e restaurar a adoração verdadeira ao Deus de Israel. A história de Elias estava prestes a tomar um rumo inesperado, repleto de desafios e demonstrações impressionantes do poder divino. Em um momento crucial, no auge do caos espiritual e moral que dominava Israel, Elias sentiu a urgência de proclamar uma mensagem profética de advertência. Com coragem inabalável, dirigiu-se ao palácio do rei Acabe. Ali, diante da corte real, Elias fez uma declaração poderosa que marcaria o início de sua missão. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: não haverá chuva nem orvalho nos próximos anos, exceto pela minha palavra. 1 Reis 17, 1. Essas palavras eram um golpe direto à idolatria promovida pelo rei e sua rainha Jezabel, que haviam desviado a nação para a adoração de Baal, o suposto deus da fertilidade e da chuva. A mensagem de Elias era tanto um desafio quanto um anúncio de juízo. A seca que se seguiria não apenas demonstraria a soberania de Deus sobre os elementos da natureza, mas também exporia a impotência dos ídolos de Israel. Quando as palavras do profeta foram pronunciadas, os céus se fecharam e a chuva cessou. O solo fértil rapidamente se tornou árido e a escassez começou a atingir todos os cantos da terra.
A batalha, porém, não era apenas física, ela tinha implicações espirituais profundas. O pronunciamento de Elias convocava Israel a reconsiderar sua lealdade, desafiando-os a abandonar os falsos deuses e voltar-se para o Deus vivo. Enquanto a nação sofria as consequências de sua rebeldia espiritual, Elias foi conduzido por Deus para um lugar de proteção e provisão. Atendendo ao comando do Senhor, Elias deixou o palácio de Acabe e seguiu para o riacho de Querite, um refúgio isolado nos arredores de Israel. Ali, no meio da seca e da fome que assolavam a nação, Elias experimentou o cuidado sobrenatural de Deus. Corvos, aves consideradas impuras segundo a lei, foram usados pelo Senhor para trazer pão e carne ao profeta diariamente. Essa provisão divina demonstrava que Deus é soberano, não apenas sobre a natureza, mas também sobre as circunstâncias mais adversas. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar nos comentários seu nome e de onde está assistindo. E vamos para o vídeo. O riacho de Querite tornou-se um lugar de sustento e aprendizado para Elias. Enquanto a terra ao redor enfrentava a dura realidade da seca, o profeta testemunhava a fidelidade inabalável de Deus. Ele dependia inteiramente do Altíssimo para suprir suas necessidades, aprendendo lições valiosas de confiança e obediência em meio ao isolamento. A estadia de Elias no riacho de Querite foi mais do que um tempo de sobrevivência. Foi um período de preparação. Cada refeição trazida pelos corvos e cada gota de água do riacho reforçavam a certeza de que Deus cuidava de seus servos, mesmo nos momentos mais difíceis. Enquanto Israel enfrentava as consequências de sua rebeldia, Elias era fortalecido, preparando-se para os próximos desafios que sua missão profética lhe traria. Durante o período de seca que devastava Israel, o Senhor guiou Elias para Sarepta, uma cidade fora das fronteiras de Israel, pertencente a Sidom. Ali, em uma terra estrangeira, Deus planejava realizar um milagre que demonstraria sua provisão e soberania, independentemente da origem ou posição social daqueles envolvidos. Ao chegar à cidade, Elias avistou uma viúva colhendo gravetos, cuja aparência refletia a severidade da fome e da escassez que assolavam a região. Antes mesmo de se aproximar, o Senhor revelou ao profeta que aquela mulher seria usada como instrumento de sua provisão, tornando-se um exemplo notável de fé em meio à adversidade. Elias se aproximou dela e, guiado pelo Espírito, pediu um pouco de água e um pedaço de pão. A resposta da viúva foi carregada de honestidade e desespero. Com gentileza, ela explicou que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Seu plano era preparar uma última refeição para ela e seu filho antes de enfrentar a fome que inevitavelmente os consumiria. A calamidade da seca havia reduzido suas esperanças a quase nada. Ainda assim, diante do pedido do profeta, a viúva demonstrou uma fé extraordinária. Apesar de suas próprias necessidades, ela concordou em compartilhar o pouco que possuía. Elias, inspirado pelo Senhor, declarou com firmeza uma promessa divina: "Não tenha medo. Vá e faça o que você planejou, mas primeiro faça-me um pequeno bolo e traga-me. Pois assim diz o Senhor: a farinha na vasilha não se esgotará, e o azeite na botija não faltará até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra." 1 Reis 17, 13 a 14. Guiada por uma confiança incomum, a viúva obedeceu às palavras do profeta. E assim, a provisão milagrosa do Senhor se manifestou. Durante todo o período severo da seca, a farinha e o azeite não se esgotaram, sustentando Elias, a viúva e seu filho. Aquele lar tornou-se um testemunho vivo da fidelidade de Deus, que cuida daqueles que confiam nele, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Enquanto Elias permanecia na casa da viúva, formou-se um vínculo especial entre ele, a mulher e seu filho.
A rotina diária era permeada pela presença do Senhor, que continuava a manifestar seu poder através do sustento diário. Durante as refeições, compartilhavam conversas sobre a grandeza de Deus, refletindo sobre sua capacidade de transformar situações de desespero em histórias de esperança. O filho da viúva, antes debilitado pela fome, começou a recuperar a saúde e a vitalidade. O semblante do menino, outrora pálido, agora refletia o cuidado divino. A provisão não era apenas física, ela alimentava também as almas famintas, preenchendo aquele lar com uma fé renovada. No entanto, a vida frequentemente apresenta novos desafios e a tragédia não tardou a chegar. Certo dia, o filho da viúva adoeceu gravemente, até que deixou de respirar. Diante da dor indescritível de perder seu único filho, a viúva, com o coração quebrantado, buscou Elias. Mesmo após testemunhar os milagres de Deus, seu sofrimento era profundo e ela questionava o propósito daquela provação. Elias, ao ver o desespero da mulher, percebeu que um novo milagre seria necessário. Este momento não apenas testaria sua fé, mas também demonstraria o poder de Deus de restaurar até mesmo o que parecia perdido para sempre. Guiado pelo Espírito de Deus, Elias subiu ao quarto onde o jovem filho da viúva jazia sem vida. Ali, em um momento de intensa oração, ele clamou ao Deus de Israel com fervor. Suplicou pela manifestação de sua misericórdia, pedindo que a vida fosse restaurada ao menino que havia sido tomado pela morte. A atmosfera estava carregada de uma mistura de fé e desespero, enquanto Elias intercedia com todo o seu coração. Então, diante dos olhos incrédulos da viúva, o impossível aconteceu. O menino que estava morto reviveu. Seus olhos, antes fechados pela morte, se abriram para contemplar o mundo mais uma vez. A ressurreição foi um testemunho extraordinário do poder de Deus, e a alegria que encheu aquela casa foi indescritível. A viúva, tomada por uma gratidão profunda, viu sua fé ser renovada e fortalecida de uma forma que jamais poderia imaginar. Este milagre não apenas trouxe de volta a vida ao menino, mas também se tornou um marco de esperança e louvor na casa da viúva de Sarepta. Ela, que já tinha confiado na promessa de provisão divina, agora testemunhava que o Deus de Elias era soberano até mesmo sobre a morte. Sua história tornou-se um poderoso testemunho da grandeza do Senhor, proclamando sua bondade e poder tanto em tempos de fartura quanto nas sombras mais profundas do sofrimento. Enquanto a notícia do milagre se espalhava pela região, a influência de Elias crescia e suas ações chegavam aos ouvidos do rei Acabe. O confronto inevitável entre o profeta de Deus e o rei idólatra estava se aproximando. Acabe, fortemente influenciado por Jezabel e mergulhado na adoração a Baal, enfrentaria Elias em um momento que provaria quem era o verdadeiro Deus de Israel. Foi então que Elias convocou o povo e os profetas de Baal para um confronto no Monte Carmelo, um evento que se tornaria um marco na história espiritual de Israel. Perante uma multidão ansiosa e os profetas de Baal, Elias propôs um desafio simples, mas repleto de profundidade espiritual. 2 altares seriam erguidos, um dedicado a Baal e outro ao Senhor. O Deus que respondesse enviando fogo para consumir o sacrifício seria reconhecido como o único e verdadeiro Deus de Israel. O rei Acabe, percebendo que as apostas eram altas, aceitou o desafio. No Monte Carmelo, diante de uma grande congregação, os 2 altares foram preparados. Elias sabia que este confronto não era apenas uma disputa entre ele e os profetas de Baal, mas uma batalha espiritual que decidiria o futuro da aliança de Israel com Deus. Antes de começar o desafio, Elias tomou uma atitude simbólica. Ele reconstruiu o altar do Senhor, que estava em ruínas.
Este gesto profundo ia além da restauração de uma estrutura física. Era um chamado ao povo de Israel para que também reconstruíssem sua aliança com o Deus que os havia libertado do Egito. Com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, Elias ergueu um altar ao Senhor. Ele cavou uma trincheira ao redor, onde o sacrifício seria oferecido, mostrando não apenas sua confiança na intervenção divina, mas também simbolizando o vínculo eterno entre Deus e seu povo. O Monte Carmelo tornou-se o cenário de um momento decisivo, onde a fidelidade ao Deus verdadeiro enfrentaria a sedução dos ídolos e a soberania do Senhor seria revelada perante toda a nação. Enquanto os profetas de Baal clamavam, dançavam e até se cortavam em desespero, buscando uma resposta que nunca veio, Elias permaneceu firme, aguardando o momento de invocar o Deus de Israel. O contraste era gritante. De um lado, a agitação e o caos dos profetas de Baal. Do outro, a calma de um profeta que confiava plenamente na soberania do Deus vivo. Quando chegou o momento, Elias orou ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sua oração não foi longa, mas carregada de fé e autoridade. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e fiz todas essas coisas por Tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que estás trazendo o coração deles de volta para Ti. 1 Reis 18:36 a 37. A oração de Elias era um apelo para que Deus manifestasse sua glória, não apenas para derrotar os falsos deuses, mas para trazer o coração do povo de volta à aliança. De repente, uma torrente de fogo celestial desceu do céu com poder avassalador, consumindo o holocausto, as pedras do altar e até mesmo a água na trincheira ao redor. Essa manifestação divina não era apenas um espetáculo. Era a presença inconfundível do Deus de Israel entre seu povo. O fogo consumiu tudo, deixando claro que o Senhor, e somente Ele, era o verdadeiro Deus. O povo de Israel, ao testemunhar esse milagre sobrenatural, prostrou-se em adoração, proclamando em alta voz: O Senhor, Ele é Deus. O Senhor, Ele é Deus. 1 Reis 18:39. O temor do Senhor encheu a multidão e a idolatria que havia dominado tantos corações começou a ser desfeita. Aquele momento marcou o desmascaramento total dos ídolos e da falsa adoração promovida por Jezabel e os profetas de Baal. Elias, em obediência à ordem divina, conduziu os profetas de Baal ao ribeiro de Quissom, onde foram julgados e executados. A vitória no Monte Carmelo não foi apenas uma demonstração física de poder, mas uma derrota espiritual dos ídolos, um evento que expôs a completa inutilidade de deuses feitos por mãos humanas. Mais do que isso, foi um chamado urgente para Israel retornar à aliança com o Deus verdadeiro. O evento no Monte Carmelo também carregava um profundo simbolismo. A restauração do altar, o sacrifício consumido pelo fogo e a confissão pública do povo foram sinais de um recomeço. Era como se Deus estivesse estendendo a mão para seu povo, convidando-os a abandonar a apostasia e voltar ao caminho da retidão. A manifestação de Deus, naquele dia, marcou um ponto crucial na história de Israel. O poder divino demonstrado não apenas silenciou os adversários, mas reacendeu a chama da fé no coração do povo. Este confronto épico foi uma prova incontestável de que o Senhor é o único digno de adoração, e sua mensagem ecoou como um chamado à restauração espiritual para uma nação que havia se afastado. A vitória foi mais do que de Elias. Foi uma reafirmação de que a aliança entre Deus e Israel permanecia viva, aguardando o arrependimento e o retorno de seu povo escolhido.
Após o marcante confronto no Monte Carmelo, a vitória espiritual de Elias trouxe uma consequência imediata: a fúria de Jezabel. A rainha, humilhada pela derrota de Baal e pela execução de seus profetas, intensificou sua perseguição a Elias, determinada a silenciar sua voz profética. Este período de sua jornada foi um dos mais desafiadores, marcado pela opressão, ameaças e um profundo confronto interno. Jezabel, com seu poder e influência, transformou-se na personificação da oposição contra o Deus de Israel. Incapaz de aceitar a humilhação pública, ela jurou vingar-se de Elias, declarando que sua vida terminaria como a dos profetas de Baal. Sob a pressão implacável dessa ameaça, Elias foi compelido a buscar refúgio. Em sua fuga, ele encontrou abrigo em uma caverna, um local que simbolizou tanto sua reclusão física quanto sua luta interior. Na solidão da caverna, Elias passou por uma crise emocional e espiritual. Exausto e abatido, ele lamentou diante de Deus, expondo suas dúvidas e seu sentimento de isolamento. Foi nesse momento que Deus, em sua misericórdia, revelou-se de maneira única. Primeiro, houve uma série de manifestações naturais, um vento poderoso que despedaçava as montanhas, um terremoto que abalava a terra e um fogo ardente. No entanto, Deus não estava nessas manifestações impressionantes. Após tudo isso, veio uma suave brisa, e foi nela que o Senhor falou. Essa experiência revelou que, embora Deus seja soberano sobre os eventos grandiosos, Ele também se comunica de forma pessoal e íntima, trazendo conforto e direção. Ainda assim, a jornada de Elias naqueles dias não foi isenta de desespero. Certa vez, exausto e abatido, ele se refugiou sob um zimbro no deserto, desejando a própria morte. Foi nesse momento de vulnerabilidade que o cuidado divino se manifestou de maneira prática e amorosa. Um anjo do Senhor apareceu, trazendo pão e água, dizendo: "Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa." 1 Reis 19:7. Este gesto simples, mas cheio de significado, fortaleceu Elias para continuar sua jornada. Sob o zimbro, Elias aprendeu uma verdade fundamental. O cuidado de Deus não se limita aos momentos de triunfo público, como o ocorrido no Monte Carmelo, mas se estende também aos períodos de fragilidade pessoal. Ali, na sombra acolhedora do zimbro, Deus renovou sua fé e o lembrou de que não estava sozinho, mesmo quando se sentia abandonado. O alimento oferecido pelo anjo era mais do que sustento físico. Era uma renovação espiritual, um sinal da fidelidade divina em meio às provações. Este episódio no deserto, à sombra do zimbro, tornou-se um marco na jornada de Elias. Ele percebeu que a missão profética não é feita apenas de confrontos espetaculares e demonstrações de poder, mas também de momentos íntimos de restauração. A caverna e o zimbro, que inicialmente representavam desespero e reclusão, transformaram-se em lugares de encontro com o Deus que cuida, sustenta e renova seus servos. Elias deixou o zimbro com uma nova perspectiva e uma fé renovada. Ele entendeu que a caminhada com Deus é uma mistura de grandes vitórias e desafios pessoais, e que em todos esses momentos o cuidado divino permanece constante. Fortalecido por essa experiência, Elias estava pronto para continuar sua missão profética, sabendo que o Deus de Israel estava sempre ao seu lado. Em busca de respostas profundas, Elias prosseguiu sua jornada até o Monte Horebe, o mesmo local onde Moisés havia experimentado a presença de Deus e recebido os 10 mandamentos. Na majestosa solidão daquele lugar sagrado, cercado pela imponência das montanhas, Elias buscou um encontro transformador com o Deus de Israel, ansioso por entender os desígnios divinos em meio ao caos e à apostasia que assolavam a nação.
No silêncio reverente do Monte Horebe, Elias foi envolvido por uma presença divina inconfundível. O Eterno manifestou-se de maneira que transcendeu os sentidos físicos, não no vento impetuoso, no terremoto ou no fogo, mas em uma brisa suave, uma voz delicada que sussurrava verdades profundas ao coração do profeta. Mais uma vez, os elementos naturais tornaram-se veículos simbólicos para a mensagem divina, revelando tanto a transcendência quanto a proximidade de Deus. Nesse encontro sublime, Deus trouxe uma revelação crucial. Apesar da idolatria que contaminava Israel, um remanescente fiel permanecia. Havia ainda corações que não haviam se curvado diante de Baal, pessoas que mantinham viva a chama da verdadeira adoração. Essa mensagem renovou a esperança de Elias, mostrando que, mesmo em tempos de grande apostasia, Deus preserva aqueles que o buscam de coração sincero. O conhecimento de que não estava sozinho em sua fidelidade trouxe conforto e renovou o propósito do profeta. O Monte Horebe tornou-se um marco na jornada de Elias, um lugar onde ele recebeu mais do que uma visão do presente e do futuro. Deus reafirmou que, embora os eventos parecessem caóticos e sem rumo, ele permanecia no controle soberano de todas as coisas. Essa certeza equipou Elias para continuar sua missão com vigor renovado e uma confiança inabalável no plano divino. Apesar das intenções de Jezabel de destruir Elias, a perseguição não definiu o destino do profeta. Os locais que marcaram seus momentos de maior vulnerabilidade, a caverna, o zimbro e o Monte Horebe, tornaram-se lugares de renovação e fortalecimento. Cada um desses episódios moldou Elias, preparando-o para enfrentar desafios futuros e cumprir o propósito divino com maior clareza e determinação. Após o encontro no Monte Horebe, Elias foi instruído pelo Senhor a realizar atos que seriam cruciais para o futuro de Israel. Entre essas tarefas, destacaram-se unções significativas que marcariam a continuidade da obra divina na história do povo de Deus. A unção, no contexto bíblico, é mais do que um ato simbólico. É uma consagração, um sinal de separação e investidura para uma missão divina. Guiado pelo Senhor, Elias ungiu Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e, mais importante, Eliseu como seu sucessor no ofício profético. Cada uma dessas unções desempenharia um papel fundamental na restauração de Israel e na continuidade da obra do Senhor, demonstrando que a missão de Elias transcendia sua própria geração. Essas ações foram mais do que preparativos para o futuro. Elas eram parte do plano divino de preservação e renovação de seu povo. O Monte Horebe, com sua atmosfera de revelação e encontro com o divino, não apenas fortaleceu Elias, mas também preparou o profeta para moldar a história de Israel, garantindo que o propósito de Deus fosse cumprido em meio aos desafios mais sombrios. Elias, agora renovado, estava pronto para avançar, sabendo que o Eterno estava com ele em cada passo de sua caminhada. Elias, sob a orientação divina, realizou atos de unção que não apenas marcaram mudanças significativas no cenário político e espiritual, mas também demonstraram a soberania de Deus sobre nações e indivíduos. O primeiro a ser ungido foi Hazael como rei da Síria. Este ato carregava um propósito profundo que transcendia fronteiras políticas, simbolizando que Deus não era apenas o Senhor de Israel, mas também soberano sobre as nações vizinhas. A unção de Hazael era um lembrete de que os planos divinos incluíam até mesmo aqueles considerados externos à aliança com Israel. Em seguida, Elias ungiu Jeú como rei de Israel, um momento crucial na história da nação. Jeú seria o instrumento da justiça divina contra a corrupção de Acabe e Jezabel, cujas ações levaram Israel a um estado de decadência moral e espiritual.
A unção de Jeú foi um ato simbólico de que Deus estava intervindo diretamente para restaurar a justiça, removendo os governantes que haviam desviado o povo do caminho da retidão. Além disso, Elias realizou a transição profética ao ungir Eliseu como seu sucessor. Este ato foi mais do que uma passagem de liderança. Foi a entrega do manto profético, sinalizando que a missão de proclamar a palavra de Deus continuaria. Eliseu, com seu coração dedicado e fiel, estava preparado para assumir a responsabilidade de liderar espiritualmente o povo de Israel. A unção de Eliseu simbolizava a continuidade da obra divina, garantindo que o legado profético de Elias persistiria por gerações. Essas unções não eram meros rituais cerimoniais. Elas faziam parte do plano estratégico de Deus para trazer renovação e restauração ao seu povo. Hazael, Jeú e Eliseu eram peças fundamentais no complexo plano de Deus, cada um desempenhando um papel específico no cumprimento do propósito divino. Elias percebeu que sua missão fazia parte de algo muito maior, um plano eterno que se desenrolava ao longo das gerações, como um bordado divino em que cada fio tinha sua importância. Com esses líderes ungidos, Deus estava preparando Israel e as nações ao redor para um período de mudança e realinhamento espiritual. A diversidade de suas missões refletia a complexidade e a abrangência dos planos divinos. Hazael atuaria como um instrumento de disciplina, Jeú como o executor da justiça e Eliseu como o guia espiritual que manteria viva a conexão de Israel com Deus. Juntos, eles representavam o desdobramento contínuo da soberania de Deus na história. Enquanto Elias refletia sobre essa fase de sua jornada, ficou claro que a unção de sucessores não marcava o fim de sua missão, mas sim o início de um novo capítulo. Cada ato de unção iluminava caminhos para o futuro, garantindo que a obra de Deus continuasse a transformar Israel e o mundo ao seu redor. Foi nesse contexto de transição e renovação que um episódio emblemático ocorreu. O trágico conflito envolvendo o rei Acabe e Nabote, que evidenciou o auge da ganância real e o impacto de líderes desviados. Este evento não apenas expôs a corrupção no coração do governo de Israel, mas também serviu como palco para uma intervenção divina que demonstraria novamente a justiça e a soberania de Deus. O rei Acabe, governante de Israel, viu-se tomado por um intenso desejo por uma vinha que pertencia a Nabote, um israelita comum. Localizada estrategicamente ao lado do palácio, a vinha despertou a cobiça do rei, que prontamente abordou Nabote com uma proposta de compra ou troca. Contudo, Nabote recusou firmemente a oferta, justificando que a vinha era parte de sua herança ancestral, um bem precioso que ele não poderia vender ou negociar. A recusa de Nabote mergulhou Acabe em profunda tristeza e descontentamento. O rei, frustrado, isolou-se em seu palácio, incapaz de lidar com a rejeição. Nesse contexto, Jezabel, a astuta e implacável rainha, interveio. Movida por ambição e desprovida de escrúpulos, Jezabel decidiu tomar a situação em suas próprias mãos, elaborando um plano cruel para atender ao desejo de Acabe. Com o selo real, Jezabel forjou cartas que convocavam uma assembleia falsa, manipulando os líderes locais para que Nabote fosse acusado injustamente de blasfêmia contra Deus e o rei. O julgamento fraudulento resultou na condenação e morte de Nabote por apedrejamento, um ato que sufocou a justiça e demonstrou a extensão da corrupção no coração do poder em Israel. Após a morte de Nabote, Jezabel entregou a vinha ao rei, que agora podia possuí-la sem qualquer remorso aparente. A injustiça perpetrada contra Nabote tornou-se um catalisador para a intervenção divina. Deus, em sua soberania, instruiu Elias a confrontar Acabe. No terreno usurpado, Elias enfrentou o rei,
trazendo uma mensagem direta e poderosa do Senhor. Ele declarou que o sangue inocente de Nabote não ficaria sem resposta e que a cobiça e a maldade de Acabe e Jezabel seriam severamente julgadas. Diante de Acabe, Elias proferiu uma profecia contundente. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu sangue. 1 Reis 21, 19. Além disso, anunciou que a linhagem de Acabe seria destruída e que Jezabel enfrentaria um fim igualmente trágico, com seu corpo sendo devorado por cães nos campos de Jezreel. A sentença divina era clara e irrevogável. O pecado do rei e da rainha traria desgraça sobre toda a sua casa. Surpreendentemente, o confronto trouxe uma reviravolta inesperada. Ao ouvir a profecia, Acabe demonstrou um arrependimento genuíno, algo incomum em sua trajetória até aquele momento. O rei, tomado por temor, rasgou suas vestes, jejuou e andou humildemente diante do Senhor. Esse ato de contrição contrastava profundamente com suas ações anteriores, revelando um coração que, mesmo endurecido pelo pecado, foi tocado pela verdade divina. A resposta de Deus à humildade de Acabe foi notável. Embora o juízo sobre sua casa permanecesse inalterado, Deus decidiu adiar a calamidade para o período após a morte de Acabe, poupando-o de testemunhar a destruição de sua linhagem. Esse gesto de misericórdia demonstrava que Deus é justo, mas também compassivo, e que o arrependimento sincero pode influenciar o curso da justiça divina. O episódio envolvendo Acabe e Nabote é um poderoso lembrete da gravidade do pecado e das consequências da ganância e da injustiça. No entanto, ele também destaca o poder transformador do arrependimento. Mesmo um rei marcado pela corrupção encontrou uma oportunidade de experimentar a misericórdia divina ao demonstrar humildade e contrição. Essa história, marcada por tragédia e redenção, reforça que, mesmo nas profundezas do erro humano, o arrependimento pode abrir caminho para a luz da restauração divina. Após uma vida marcada por desafios, milagres e encontros transformadores, o momento da transição final de Elias chegou. Este não seria apenas o encerramento de sua jornada terrena, mas um evento celestial que marcaria profundamente aqueles que o seguiam, especialmente Eliseu, seu fiel discípulo. O cenário foi moldado pela majestade de Deus, um espetáculo que unia o terreno ao celestial de maneira única e inigualável. Um redemoinho de fogo, resplandecente e poderoso, desceu dos céus, envolvendo Elias em sua ascensão. As chamas, símbolos da pureza e do poder divino, não destruíram, mas transformaram. Esse evento transcendental não era apenas uma demonstração visual, era um elo visível entre o natural e o sobrenatural, retratando a transição de Elias para uma realidade além da compreensão humana. Eliseu, observando cada detalhe, foi tomado por um misto de admiração e reverência. Quando Elias começou a ser elevado ao céu, ele clamou: meu pai, os carros e cavaleiros de Israel." Essa exclamação carregava um profundo significado espiritual, reconhecendo Elias não apenas como um mentor, mas como um símbolo de proteção e liderança espiritual para a nação de Israel. Os carros e cavaleiros não representavam apenas força militar, mas a presença divina que acompanhava o profeta em sua missão terrena. À medida que Elias desaparecia nas alturas, algo essencial permaneceu: seu manto. Este não era apenas um pedaço de tecido, mas um símbolo da herança espiritual e da unção profética que agora seria passada a Eliseu. Ao recolher o manto, Eliseu aceitou o chamado que lhe fora destinado, reconhecendo a magnitude da responsabilidade que recaía sobre ele. O manto era mais do que um objeto físico. Era o sinal de que o Deus de Elias continuaria sua obra através de Eliseu. A ascensão de Elias não marcou um fim, mas uma transformação, uma transição do visível para o invisível.
do terreno para o celestial. Este evento singular não apenas enfatizou o poder e a soberania de Deus, mas também reforçou que os planos divinos transcendem o tempo e o espaço. Mesmo com a ausência física de Elias, sua obra e legado continuariam a influenciar gerações, demonstrando que a história de Deus com seu povo é eterna. Eliseu, agora revestido com o manto de Elias, iniciou sua própria jornada como sucessor. O evento da ascensão preparou o cenário para uma nova era, onde Eliseu, guiado pelo mesmo Deus que acompanhou Elias, lideraria o povo de Israel espiritualmente. Com determinação, ele aceitou a missão de proclamar a palavra de Deus, continuar os milagres e guiar Israel de volta à fidelidade. A ascensão de Elias tornou-se um dos momentos mais icônicos da narrativa bíblica, destacando a soberania de Deus e a continuidade de sua obra. Foi um testemunho de que, embora os servos de Deus possam partir, a missão divina permanece viva, conectando o terreno ao celestial e inspirando as gerações a caminhar na presença do Eterno. Eliseu, agora como profeta principal, carregava não apenas o manto, mas também a chama da missão, dando continuidade à história de restauração e fidelidade que começou com Elias. Eliseu, agora portador da herança espiritual de Elias, enfrentou desafios substanciais ao assumir seu papel como profeta de Israel. A responsabilidade de manter o padrão elevado por seu antecessor e lidar com aqueles que duvidavam de sua capacidade trouxe pressões consideráveis. Ainda assim, a unção que ele recebeu era suficiente para capacitá-lo. Eliseu demonstraria que a obra divina não depende de uma única pessoa, mas da continuidade do plano de Deus, que usa cada servo em seu tempo e de acordo com seu propósito. Quanto ao rei Acabe, sua história chegou a um desfecho trágico, conforme a profecia anunciada por Elias. Durante a batalha em Ramote-Gileade, Acabe tentou enganar a Deus ao disfarçar-se, pensando que poderia escapar do juízo divino. Contudo, uma flecha aparentemente disparada ao acaso encontrou seu alvo, ferindo-o mortalmente. Seu sangue manchou a carruagem e, em Jezreel, os cães lamberam seu sangue, cumprindo exatamente as palavras de Elias. 1 Reis 22, 38. Após a morte de Acabe, Jezabel continuou a perpetuar sua idolatria e oposição ao Deus de Israel. No entanto, o juízo divino sobre ela e sobre a casa de Acabe estava próximo. Jeú, ungido por Elias como instrumento de Deus, recebeu a missão de executar a sentença contra a dinastia corrupta. Ao chegar a Jezreel, Jezabel, em um ato de desafio final, adornou-se e confrontou Jeú de uma janela, tentando intimidá-lo. Jeú, no entanto, expôs sua impiedade e ordenou que os servos a jogassem pela janela. Jezabel caiu e seu sangue respingou nos muros e nos cavalos, cumprindo a profecia de que os cães devorariam seu corpo. Segundo os Reis 9:30 a 37. Jeú prosseguiu, eliminando os descendentes remanescentes de Acabe em Samaria, finalizando o juízo divino sobre a casa do rei. A queda de Acabe e Jezabel serviu como um lembrete severo de que a justiça de Deus não pode ser evitada e que Ele é soberano sobre todas as nações e líderes. A jornada terrena de Elias, embora encerrada, deixou um impacto eterno. Sua ascensão ao céu em um redemoinho de fogo permanece como um símbolo poderoso da conexão transcendente entre Deus e seu povo, demonstrando que a obra divina não é limitada à existência física. A continuidade de sua missão, agora carregada por Eliseu e outros instrumentos de Deus, reforça que os planos do Senhor seguem em frente, mesmo quando seus servos deixam a cena terrena. Enquanto as páginas da história bíblica narram os eventos marcantes envolvendo Elias, Eliseu, Acabe, Jezabel e Jeú, fica evidente que a soberania de Deus prevalece em todas as circunstâncias.
A ascensão de Elias não apenas encerrou sua trajetória, mas também inaugurou uma nova era na história de Israel, destacando que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. Essa narrativa nos lembra de que, mesmo em tempos de grande corrupção e oposição, Deus levanta servos fiéis para cumprir seus propósitos. E assim como Elias e Eliseu, somos chamados a confiar no plano eterno do Senhor, cuja obra transcende as limitações humanas e aponta para a glória do reino celestial. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.